Hebreus 11:6. Vamos fazer a leitura, né? Nós vamos iniciar com Hebreus 11:6. E a palavra, ela diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Na tradução da Bíblia Viva, ela diz praticamente a mesma coisa. Ela diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Portanto, vamos estar levantando uma oração ao Senhor, né? Dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, prepara, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, também, Senhor Deus, o nosso espírito, para que sejamos capacitados a ouvir a Tua gloriosa palavra, doutrina esta que certamente nos dará forças nesta caminhada, num mundo tão hostil, pelos quais nós clamamos, Senhor Deus, que eles venham conhecer ao Deus vivo, Deus da verdade, não deixando, Senhor Deus, que as influências do mundo entrem na igreja. Assim, Senhor, separa este momento para um aprendizado maravilhoso com o Teu Santo Espírito. Nós oramos te agradecendo no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Então, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo de domingo passado. Está abaixo um pouquinho, está muito alto. Então, vejam bem. Vejam bem. Nós já estamos capacitados a respondermos como e por quem a fé é gerada em nós. Podemos responder isso? Através de que a fé é gerada em nosso coração, nos fazendo ter uma experiência e um novo nascimento. Então nós precisamos ter bem consciência disso. Como a fé, ela é gerada no nosso coração e a partir dali nós tomamos uma decisão. Isso é importante. Então, a fé, veja bem, a fé é gerada em nós, para quem está anotando, a fé é gerada em nós pela palavra. Pela palavra. A fé, a paz do Senhor, Beth. Paz do Senhor. A fé é gerada em nós pela palavra. E aí a gente fica perguntando o seguinte: mas quem é a palavra? Tendo em vista que todos têm uma palavra. Então, vejam bem, essa é a resposta que nós temos que buscar para que a gente tenha um entendimento daquilo que nós estamos seguindo. Então, os irmãos, as irmãs, presta bem atenção nisso, tá? O
o que vem para o nosso entendimento é a fé que nos impulsiona, gerado em nós pelo Espírito Santo. Então, vejam bem, pelo Espírito Santo, aí nós vamos entender de que essa fé, ela é verdadeira. Então, vamos lá. Glória a Jesus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus 12, 2. O que está escrito em Hebreus 12, 2, pastora Maria aí? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente, Romanos 12, 2. Olhando... Romanos, você falou de Hebreus. Não, Hebreus 12, 2. Hebreus. Estou com o Romano na cabeça. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor... Calma. Olhando firmemente. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente. O que é firme? Pisando na rocha. Pisando em terreno não movediço. O que é isso? É não nos movermos pelas ofertas do mundo, olhando firmemente para Jesus. E aí vem, quem é Jesus? O autor e consumador da nossa fé. Ok? Então, nós falávamos de que nossa fé, ela está baseada na palavra. Mas anota isso, gente, não deixe de anotar para ter entendimento. A nossa fé está baseada na palavra. Mas alguém pode te perguntar, mas quem é a palavra? Me mostra na Bíblia. Quem é a palavra? Me mostra na Bíblia. Aí você automaticamente vai falar assim: a palavra é Jesus. Eu sei, mas me mostra na Bíblia. Eu não quero ouvir você. Eu quero ouvir a Bíblia. Porque nos últimos tempos, não é uma crítica, mas de uma maneira geral, a igreja ela tem se afastado da palavra de Deus como prioridade e tem trazido doutrinas criadas pelo homem. Então, nós vamos tirar essa mística. Então, vejam bem, eu convido vocês a abrirem, os amados irmãos e irmãs, a abrirem o fundamento da vossa fé, que está lá em Apocalipse, no capítulo 19, Apocalipse 19, no versículo 13. Apocalipse 19, 13. Eu estou caminhando bem devagar hoje para nós fixarmos esse entendimento, tá? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Tá? Aqui não é o sofrimento de Jesus. Essa veste aqui já é de um rei coroado e glorificado na glória de Deus. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama
a palavra de Deus. Viu? A palavra de Deus. Então, em Jesus, vamos lá, voltando. Em Jesus se alicerça a nossa fé, a qual advém dele. Quem? Jesus. Tá? Então vocês vão perceber que quando eu chamei vocês para ler o capítulo 19, 13 de Apocalipse, vocês vão ver que o título, logo acima do versículo 11, está dizendo assim: vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Então fala do Cristo glorificado. Presta bem atenção nisso. Aquele Cristo que foi açoitado, que foi moído pelas nossas transgressões. Aquele Cristo não é este mais aqui. Aquele Cristo sofredor, ele pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Por falar nisso, aonde está mesmo essa descrição de Cristo? Vocês se lembram? O que vocês acham se nós abrirmos em Isaías, profeta Isaías? Vamos passear na Bíblia. Profeta Isaías, no capítulo 53, profeta Isaías, é fácil de achar, né? 53, e aí nós vamos entender melhor. No versículo 4 e 5, 53, 4 e 5, vamos ver aqui aquele verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, tá? E moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Olha só, eu paro aqui antes de prosseguir. Não precisa, continua com o dedinho aqui, ó, desviava pelo seu caminho. Então Jesus, olha para mim aqui para vocês terem uma ideia. Então Jesus, ele veio estabelecer uma nova ordem. Quando nós lemos lá em João 14, 6, que diz assim: Tomé, você não sabe? Eu estou há tanto tempo convosco. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Não é? Olha só que coisa linda. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Então, veja bem. Aqui em Isaías, ele sabia perfeitamente da missão dele. Porque ele diz assim: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no 7 diz assim: ele foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. É lindo todo o capítulo de Isaías 53. Então, nós termos certeza, termos convicção da fé que foi gerada em nosso coração.
essa fé é um presente de Deus. Porque nós não merecíamos. O que nós merecíamos era a condenação. Mas isso não é objeto dos pastores, nós pastores, ficarmos batendo nas ovelhas. Porque o Senhor Jesus, Ele nos chama para apacentar. Então nós, diferente do que muitos dizem, para Deus nós somos e temos valor. Por quê? João 3,16, texto áureo, maravilhoso. Vocês podem abrir João 3,16, João 3,16, para nós termos esse entendimento. Evangelho de João 3,16. Mantenha aí, já acharam? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? O único da sua espécie. Amém? O único da sua espécie. Presta bem atenção nisso. Então, como único da sua espécie. Então, presta bem atenção. O único da sua espécie. Agora, veja bem. Para que? Qual é o objetivo de Deus ter nos dado? Para que todo aquele que nele crê. Olha só. Então, mas por que é o único da sua espécie? Se vocês quiserem anotar, é importante entender isso. Por que ele é o único da sua espécie? Lá em Filipenses, olha a colazinha aí. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 7, Filipenses 2, 7, aqui ocorre aquilo que a teologia, ela explica, é o fenômeno da kenosis. É kenosis, tá? Filipenses 2:7. É K-E-N-O-S-I-S. Fenômeno da kenosis. O que é isso? Que ele esvaziou-se de alguns dos seus atributos, mas ele manteve os atributos morais, como o amor, a bondade e a misericórdia. E exatamente esse amor, a bondade, a misericórdia fez com que a natureza reconheceu aquele homem sofrido com poder. E o homem? O homem não reconheceu. Mas por que, pastor, só está dizendo isso? De que a natureza reconheceu em Jesus um Deus de poder, um Deus criador, porque tudo foi criado pela palavra e o homem pelas mãos de Deus. Presta atenção. Mas por que, pastor Carlos, só está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando Jesus ele falou à multidão, a multidão se converteu. A multidão queria pão e peixe. Mas quando Jesus ele fala a tempestade, ele fala o mar, ele diz assim, aquieta-te. Aquele vendaval, ele se aquietou. O que ele entendeu? Opa, quem está falando aqui é o Criador. Olha só como é que é importante. É o Criador que está falando. Mas o homem não. O homem continua não crendo. Até os dias de hoje.
cada vez mais nossas igrejas estão mais vazias. Fecha aqui, fecha ali, fecha aqui. Entendeu? Então, por que aquelas que não fecham têm um propósito? Ou você prega mundanismo e aí a igreja lota, ou você prega a verdadeira palavra de Deus e a igreja ela fica vazia, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Então, presta bem atenção nisso. Lançamos as bases do entendimento da fé. Agora nós precisamos seguir os passos. Nos passos, no primeiro, nós já demos essa aula aqui várias vezes, mas o primeiro passo para que essa fé venha a nascer no nosso coração, eu não quero entrar em doutrinas, tá? Em que calvinistas ou doutrinas arminianistas, aonde a primeira ela diz que todo mundo já nasce escolhido e a segunda diz que a salvação todos têm acesso, tá? Então nós cremos que Deus quer que todos se salvem. Então não vamos entrar nisso, que não é objeto do nosso estudo. Então, a primeira coisa que nós nos debruçamos é em Romanos 10, 17. É o primeiro passo, tá? Romanos 10, 17. Deixa eu abrir aqui, porque é bom desfolhar a Bíblia. É bom. Tem no computador que é tudo rapidinho, mas eu gosto de tocar na palavra de Deus, de tocar na minha Bíblia, quando diz assim. Romanos 10, 17. Dez, 17, para a gente meditar, tá, gente? Nós estamos no estudo bíblico. Se você quiser falar, participar, fica à vontade, tá bom? Então, essa palavra, ela inicia ali no finalzinho, olha como a Bíblia, ela é uma bênção, né? Por isso que nós somos apaixonados pela palavra de Deus. Eu chamei vocês para uma leitura em 10, 17. Mas o nosso olhar, ele tem também uma questão da verticalidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas também ela tem uma horizontalidade. E quando eu entro na horizontalidade, eu me lembro que no finalzinho do versículo 16 tem uma preciosidade. Olha na Bíblia de vocês. 10:16, que diz assim: mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Então, essa finalzinha aqui do 16, vocês anotam que ele está ligado lá em Isaías 53. Tá? 10, 16, final, vocês colocam uma chavezinha aí e coloca Isaías 53. Por quê? Em Isaías 53, a palavra diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e que o restante nós já lemos. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós ouvimos isto, agora sim,
no 10:17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí começa tudo a mudar. Tudo passa a fazer sentido. O homem, antes de ouvir a palavra de Deus, e antes da palavra de Deus entrar na sua mente, no seu coração, ele é como uma pipa solta. Ele é movido pelas novidades do mundo. É ir de um lado para o outro, de um lado para outro, religiões que ele vai amontoando, promessa, e quando ele se dá conta, ele foi enganado. Tá? Então presta bem atenção nisso. Sorte que a fé vem pelo ouvir. E quando ele ouve, aí se cumpre nele o segundo passo. Hebreus 11:6. Amém? Hebreus 11:6. Por que Hebreus 11:6? Vamos lá, nós teremos que abrir a Bíblia. Eu, absolutamente, no estudo bíblico, eu não tenho pressa. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala de fé. Então, quando eu leio assim, sem fé é impossível agradá-lo. Tá, tudo bem, mas e daí? E daí, o que aconteceu? Eu ouvi a palavra de Deus. É necessário. Tá, eu ouvi. Fala para mim na prática o que acontece. Essa palavra de Deus, ela vai entrar no meu coração, ela vai entrar na minha mente. Agora vamos, como isso se expressa? Se expressa no crer. Eu passo a crer num Deus vivo. É o segundo passo. Ouvi e crie. Amém? Amém. Ouvi e crie. E agora, o que aconteceu? Eu creio na existência de Deus, glória a Deus, né? Então, eu vou ter pleno conhecimento, presta bem atenção nisso, estou começando a entrar na outra fase. Eu tenho pleno conhecimento, ou passo a ter pleno conhecimento daquilo que eu sou. E o que está reservado para mim, o meu prêmio daquilo que eu sou. Olha só, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Vamos trabalhar com a Bíblia, com a palavra, para vocês não irem naquilo que, na voz do homem. Nós temos que avançar na voz da palavra. 3, 23. Romanos 3, capítulo 3, 23. Porque alguns pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aqui tem uma exceção. Muita gente não pecou, correto? Aqui diz Nasceu todos, boazinha. aqui diz que todos Tá correto? pecaram. Está me corrigindo, pastora Maria? Está dizendo todos aí? Então é todos, então não é só alguns. Então, todos pecaram. Por quê? E estão destituídos da glória de Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Então, todas as orações, tudo aquilo que se levanta, chega em todos os lugares, mas não alcança Deus. Olha só, a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecadores. Mas vamos prosseguir, tá? Nós vamos entender rapidinho. E nessa condição, todos têm um prêmio. Todos têm um prêmio. Então, nós passamos a tomar conhecimento desse prêmio. O homem ele é movido por interesse. E ele, pecador, diz assim, eu vou buscar esse prêmio. Aí, nós imediatamente falamos o seguinte,
vai lá buscar o prêmio. Aonde está esse prêmio? Está num lugar bem reservado, em Romanos, capítulo 6, versículo 23. E eu não quero alcançar esse prêmio, não. Ó, Romanos 6, 23. O que fala a palavra? 23? É. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceberam? Dentro do mesmo versículo 23, ele fala do apressado, daquele que nega Jesus, mas ao mesmo tempo, nesse versículo, ele fala daqueles que são abençoados, daqueles que fizeram a sua confissão de fé em Jesus. Então, esses têm a vida eterna. Amém? Amém. Estamos aprendendo direitinho? Sim. Sim. Então tá, vamos prosseguir então. Bom, a seguir, nós vamos falar, mais uma vez, se quiser escrever, Cristo proveu a nossa salvação. Eu quero trabalhar com o livro para não ficar jogando vocês para lá e para o outro. Cristo proveu a nossa salvação. Basta ler Romanos 5:8. Romanos 5:8. E eu leio. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vou continuar, gostoso. E logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. O que é justificado? É uma declaração celestial de que você é considerado justo. O que é justo? É que você foi alcançado pela maravilhosa palavra de Deus. E eu estava aqui um pouco mexendo com as crianças aqui, criança na maneira de dizer, pelos meus jovens, eu estava dizendo uma frase aqui para eles, em latim, dizendo assim, ala jacta est, ala jacta est. E falei várias vezes, mas não consegui tocar eles continuaram fazendo as mesmas coisas. Então, mas já mexendo com eles, porque a Ágata se prepara para os bancos da universidade do ano que vem, aonde ela já estará fazendo o curso de Direito, dentro daquilo que se Deus abençoar. Então, ela vai aprender essa expressão latina muito cedo, que diz assim, ala jacta est. Tá? Ala jacta est, ela significa a lei é dura, mas é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Cumpramos, né? Então eu volto à leitura aqui no 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, sendo inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa... É isso que nós temos que prosseguir, apesar das lutas e aflições. Todos nós teremos luta e aflições. Mas nós queremos prosseguir. Porque nós sabemos a promessa que nos alcançará. Está quase terminando, tá? Então, veja bem, a nossa confiança, ela está no Senhor. Abra o Provérbio 3:5. Provérbios 3:5, lá do Antigo Testamento. Nós temos Salmos e logo depois de Salmos nós temos Provérbios. Provérbios 3:5, que diz assim,
confia no Senhor. Eu aproveito essa oportunidade para desejar um bom domingo a todos. Deus abençoe. E eu leio: confio no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Porque o nosso entendimento, ele é equivocado. Por isso que nós confiamos no Senhor. O desígnio tem que vir do Senhor. Então eu aprendi e eu nunca me esqueci. A primeira vez que eu entrei dentro de um carro com o irmão, estava iniciando os primeiros passos, ele disse assim para mim: vamos orar aqui, para o Senhor nos dar uma viagem de bênção. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu pego o carro aqui na minha casa. A pastora Maria vai me levar para o escritório, que é alguns metros na frente, mas nós levantamos a oração. Todo lugar. Senhor, nos abençoe. Dá livramento. E às vezes não é para nós, até para um transeunte que esteja passando. Então, confia no Senhor, tá? E eu quero dizer o seguinte para vocês, ao final desse estudo. O que ocorreu conosco, servos do Senhor, é um fenômeno chamado metanoia. Metanoia. O que quer dizer metanoia? Mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, eu fecho, vou deixar para vocês aqui, porque vai encerrar, mas eu fecho para vocês aqui, Romanos, capítulo 12, não deixa de, toda vez que vocês tiverem algum probleminha, tal, lembra bem disso, tá? Nós não podemos agir mais como nós agimos quando estava no mundo. Então, acabou. Então eu prossigo dizendo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. E a palavra diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica esse estudo no seu cotidiano. Ame cada dia mais o Deus Criador. Glorifique a Ele em sua vida, cumprindo a mensagem do Evangelho da Paz. E certamente você verá que as dificuldades enfrentadas no mundo serão muito mais suavizadas quando nós cumprimos o chamado de Jesus, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus abençoe.